Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns limites infinitos. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o limite de 2 menos x dividido por x menos 1 ao quadrado com x tendendo a 1. Então, note o seguinte, como nesse caso x está tendendo a 1, isso significa que x é um número bem próximo de 1. Então, analisando aqui a aproximação pela direita, né, ou seja, tomando valores de x próximos a 1, mas maiores do que 1, note que esse denominador aqui, vou ter um número maior do que 1, menos 1, vai dar um número bem pequeno, elevado ao quadrado, continua um número bem pequeno e, no caso, positivo. Então, nessa primeira situação, esse número daqui de baixo vai ser um número bem pequeno e vai ser positivo. Enquanto que aqui no numerador, 2 menos esse número vai resultar em um número positivo. Então, se nós temos um número positivo dividido por um número bem pequeno positivo, essa divisão tende a um número bem grande. Então, o que nós acabamos de fazer foi mostrar que esse limite, quando o x tende a 1 pela direita, é infinito. E note que o mesmo acontece quando o x tende a 1 pela esquerda, pois aqui, quando o x tende a 1 pela esquerda, x é um número bem próximo de 1, mas menor do que 1. Então, essa diferença aqui vai dar um número bem pequeno negativo, mas como está elevado ao quadrado, continua sendo um número bem pequeno positivo. A mesma coisa acontece aqui em cima. Então, se x é um número bem pequeno, mas que está localizado aí à esquerda do 1, essa conta daqui de cima continua sendo um número positivo, e por isso que esse limite aqui vai ser mais infinito. Pois, de qualquer forma, nós vamos ter um número positivo dividido por um número bem pequeno positivo. Nessa segunda situação, agora nós temos o limite do ln de x² menos 9 quando x tende a 3 pela direita. Então, se x tende a 3 pela direita, isso significa que x é um número bem próximo de 3, mas é maior do que 3. Consequentemente, esse número ao quadrado vai ser um número maior do que 9, mas pouca coisa maior do que 9. Então, aqui nós vamos obter o ln de um número aqui bem pequeno e positivo. E nós sabemos que o ln de um número bem pequeno positivo é um número bem grande negativo, ou seja, esse limite aqui é menos infinito. Já nesse terceiro caso, nós temos o limite de x² menos 2x dividido por x² menos 4x mais 4 com x tendendo a 2. Se nós substituirmos aqui o x por 2 nessa expressão, nós vamos obter 0 sobre 0. Então, a ideia, quando nós temos esse tipo de situação, é tentar fazer algum cancelamento aqui para tirar essa indeterminação. Então, note que nesse fator daqui de cima, então reescrevendo aqui o limite de x tendendo a 2, nesse fator daqui de cima, eu posso colocar o x como um fator comum. Então, vai ficar x que multiplica x menos 2. Já nessa expressão daqui de baixo, nós temos aqui o x² menos 4x mais 4, que é, na verdade, o x menos 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de x menos 2, que multiplica x menos 2. Então, nessa parte aqui de baixo vai ficar x menos 2, que multiplica x menos 2. Como aqui nós temos um produto, nós podemos cancelar, então esse limite aí vai ser dado por limite de x tendendo a 2
Aqui em cima sobrou o x e aqui embaixo o x menos 2. Então, agora nós vamos analisar esse limite aqui. Quando o x tende a 2, note que essa parte aqui de baixo vai ficar um número bem pequeno, né? Mas nesse caso, nós vamos analisar os limites laterais. O limite de x dividido aqui por x menos 2, com x tendendo a 2 pela direita, e o limite de x dividido por x menos 2, com x tendendo a 2 pela esquerda. Quando o x tende a 2 pela direita, esse denominador aqui, ó, vai ser um número bem pequeno positivo, pois esse x vai ser um número maior do que 2. Então, essa parte aqui de baixo vai ser um número bem pequeno positivo. Essa parte aqui de cima vai ser um número positivo, né? Então, um número positivo dividido por um número bem pequeno positivo resulta em um número muito grande. Por isso que esse limite aí vai ser mais infinito. Por outro lado, fazendo aqui x tendendo a 2 pela esquerda, isso significa que x vai ser um número bem próximo de 2, mas menor do que 2, ou seja, essa parte aqui de baixo vai dar um número bem pequeno, mas negativo, né? Enquanto que essa parte aqui de cima continua sendo um número positivo. Então, um número positivo dividido por um número bem pequeno negativo resulta em um número bem pequeno, na verdade, bem grande, mas negativo. Então, esse limite aqui também não vai existir, né, por conta desses limites laterais aqui. O primeiro dá mais infinito, quando o x tende a 2 pela direita, e quando o x tende a 2 pela esquerda, resulta menos infinito. E para a gente finalizar, vamos calcular esse último limite aqui, o limite de x vezes cossecante de x, quando x tende a 2π pela esquerda. Então, primeiramente, nós temos que relembrar que cossecante é 1 sobre seno de x, né? Então, cossecante de x é 1 sobre seno de x, e o x aqui está tendendo a 2π pela esquerda, né? Então, relembrando aqui o círculo trigonométrico, né? Então, aqui é o círculo trigonométrico. Aqui nós temos o eixo dos senos, o eixo dos cossenos, né? Como aqui nós estamos interessados no seno, então vou escrever aqui o eixo do seno. Nós sabemos que aqui é π, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, como x está tendendo a 2π pela esquerda, x vai ser um número bem próximo de 2π, mas menor que 2π, ou seja, x está aproximando aqui de 2π, mas nunca é igual a o 2π, né? Aproximando pela esquerda. Então, note que cada um desses arcos aqui, o seno deles está ficando cada vez mais próximo de zero, né? Isso significa que esse seno aqui vai ficando cada vez menor, né? Ou seja, vai ser um número bem pequeno. Então, analisando esse fator aqui, 1 dividido por um número bem pequeno resulta em um número muito grande. E aqui, como o x está aproximando de 2π, essa expressão aqui, ó, o valor do x, vai ficar também cada vez mais próximo de 2π. Então, vou obter o 2π vezes um número muito grande. Isso resulta em um número muito grande. Por isso que esse limite aqui é igual a infinito. E com isso nós finalizamos a aula.